gente! Tô aqui de novo para mais uma aula sobre movimentos sociais. E na aula passada eu falei sobre o movimento operário. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o movimento feminista. Ai, meu Deus, vem essa professora feminista falar de movimento feminista. Eu não aguento mais essas feministas. Pra que eu preciso de feminismo? Acontece que o feminismo é um movimento social extremamente importante para as transformações que aconteceram na minha vida enquanto mulher, mas na sua vida enquanto homem também, ao longo do século XX, ok? Muitas lutas feministas foram estendidas, inclusive, aos homens trabalhadores pobres. Vejam bem que coisa, não é mesmo? Vamos lá, então. O que é esse tal de movimento feminista? O movimento feminista é um movimento que luta pela igualdade de gênero. Nós, inclusive, vimos aí, não foi vocês que viram, foi o segundo ano, mas se quiserem, tá aí no canal, Filosofia e Relações de Gênero, para lembrar um pouco aí as questões de gêneros dentro da filosofia. Mas o movimento feminista luta por igualdade de gênero. O que é isso, professora? Igualdade de gênero seria a igualdade no trato entre homens e mulheres. Ou seja, que ambos tivessem acesso aos mesmos direitos sociais plenamente. Por quê? Por mais que pareça que nós tenhamos acesso, por mais que nós tenhamos consciência de que precisamos desse acesso, na vida cotidiana não é assim que se desdobra. Nós sabemos que a vida cotidiana das mulheres ainda é muito mais complicada e que isso não perpassa de uma ação individual feminina, isso perpassa de uma transformação social, estrutural, que só pode ser garantida por um movimento social estrutural que atue e que lute para a mudança das estruturas. Então, vir com o discurso de que basta a mulher querer, basta a mulher fazer, é absolutamente contraditório do que está posto socialmente. Porque, por exemplo, as mulheres ainda recebem menos no mercado de trabalho, as mulheres ainda sofrem muito mais de violência sexual do que os homens, sofrem de violência, é um tipo de violência muito específica que são dos seus parceiros e que deveriam ser amigos e protetores, não é o mesmo tipo de violência que os homens sofrem no meio público. As mulheres ainda estão muito mais sujeitas aos locais em que elas escolhem para andar, não é qualquer horário, não é qualquer local, não é qualquer roupa que se pode usar, porque há toda uma implicação sobre isso. As mulheres trabalham o dobro, ou mais que o dobro que os homens, em casa com serviços domésticos. E as casas que são monoparentais no Brasil, quase que totalmente são de mulheres e não de homens. Há homens que ficam com seus filhos e cuidam e são o sustento dessas crianças. Proporcionalmente com relação às mulheres, muito menos. Então, as mulheres, elas são maior número de arrimo de família, maior número que cuida das crianças, maior número de serviço doméstico, só que ainda são grande número no mercado de trabalho, tanto quanto os homens, só que estão dentro dos trabalhos mais precarizados, ou seja, com menos direitos e trabalhos com menores salários. Falar que isso é uma simples tomada de consciência feminina para transformação é absolutamente ignorar as estruturas da sociedade, da quais emanam todos os valores que nós temos e que precisamos ressignificar. Então, uma leitura individual de um problema que é social é absolutamente anticientífica e descontextualizada. De qualquer modo, que movimento é esse? O movimento feminista surge lá no final do século XIX, na Europa, por meio das sufragistas. Essas sufragistas eram, na maioria, mulheres burguesas que lutavam pelo direito ao voto. Ou seja, eram mulheres ricas, mulheres que tinham um nível de instrução, porque as mulheres trabalhadoras não tinham acesso à instrução, nem os homens, e é aí que depois a gente vai falar um pouco, ter aí algumas conquistas de mulheres trabalhadoras que se estendem aos homens trabalhadores. Mas a questão é, essas mulheres burguesas, elas começam a perceber que elas são tratadas diferentes. Mesmo que elas tivessem dinheiro, mesmo que elas tivessem algum acesso à educação, elas eram tratadas de maneira diferente do que os homens. Então elas começam a pensar, poxa, se a gente tivesse participação política, se a gente tivesse representantes políticos, se nós pudéssemos escolher os nossos políticos, talvez a gente tivesse mais acesso a direitos. Até porque a lei naquela época, de fato, diferenciava homens e mulheres, né? A mulher, dentro da lei, ainda meio que pertencia ao homem em determinadas questões. Então, era uma maneira de transformar essa situação.
Ok, então essas primeiras mulheres tinham essa luta aí por direito ao voto. No Brasil, no começo do século XX, a gente também vai ter feministas sufragistas e a gente garante o direito ao voto aí na Constituição de 1934 por meio dessas lutas que vinham aí em curso no mundo inteiro, não só no Brasil, obviamente. Na Europa, nos Estados Unidos, as mulheres estavam se organizando para lutar pelo direito ao voto. Dentro dessa primeira onda, é importante destacar que algumas mulheres participaram, algumas mulheres trabalhadoras participaram por entenderem que, tendo direito ao voto, teriam melhoria nas suas condições de trabalho, porque elegeriam políticos ou criariam representantes que pudessem olhar para as condições de trabalho femininas dentro das fábricas. Não eram muitas essas mulheres que estavam nessa luta sufragista, que eram trabalhadoras e que tinham por trás esse viés da melhoria das condições de trabalho, até porque para a burguesa não fazia sentido, né? Porque ela não precisava trabalhar fora de casa. Mas a questão é que algumas dessas mulheres também estiveram engajadas nesse movimento sufragista, pensando que poderia ser a melhora das suas condições de trabalho. Porque se ainda hoje a gente tem aí uma média de 30% a menos de salário das mulheres com relação aos homens no mercado de trabalho, naquela época a gente tinha uma diferença muito maior, né? Então, elas entendiam que lutar por direitos políticos possibilitaria as melhorias das condições de trabalho. Porque, além de tudo, além delas ganharem bem menos do que os homens, o trabalho doméstico aí era totalmente feminino. Hoje a gente ainda tem uma distribuição aí de homens em média 10 horas de trabalho doméstico por semana e mulheres em média 21 a 22 horas de trabalho doméstico por semana. Naquela época o trabalho doméstico era só feminino, né, que é o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, e ainda tinham que trabalhar fora ganhando menos e trabalhando muito mais, em condições muito piores. Então, algumas dessas mulheres conseguem. Por que não tem um grande número de mulheres? Porque essas mulheres acham que a luta dos operários vai satisfazê-las, ou porque elas também não podem, não têm tempo, porque ainda que os operários fossem muito explorados, eles tinham tempo de não ir para casa, de ficar aí organizando a luta, e isso é óbvio que é importante, mas a mulher não tinha esse tempo, talvez não tivesse nem essa compreensão muitas vezes, né? Então, essa é a primeira onda do movimento feminista. A primeira onda, ela era legalista, a gente fala que ela era liberal. Significa que acreditavam que pela lei se transformava a sociedade, por isso uma perspectiva liberal, de promover a melhoria da vida do indivíduo por meio da lei. A gente sabe que isso não é verdade, até porque quase um século depois da instituição do voto feminino e da possibilidade de participação política feminina, nós temos apenas 10% de mulheres na política. E esses 10% só estão em 10% porque tem lei que garante cota. Tem lei que criou cota, garante não, obriga cota. E aí os partidos ficam desesperados para lançar suas candidatas por meio de cotas, para cumprir uma determinação judicial. Porque na prática, só a criação de lei, eu já falei isso pra vocês, as leis, elas são punitivas, elas não são educativas. Então elas obrigam que as pessoas façam as coisas, mesmo que as pessoas não concordem. E aí elas não se educam no sentido da importância das mulheres na política, né? Bom, essa é a primeira onda. A segunda onda começa lá pela década de 70. E a segunda onda vai ser inspirada pela Simone de Beauvoir, que vocês podem ver no vídeo do segundo ano sobre relações de gênero e filosofia, que é uma filósofa existencialista que vai falar sobre a condição feminina como fruto de uma criação social. Em que sentido? A gente se torna mulher à medida que a gente vai crescendo, porque vão colocando no nosso comportamento uma série de regras que seriam femininas e que, se a gente não cumpre, a gente destoa do que é ser mulher. Então, a Simone escreve seu livro O Segundo Sexo em 1949 e lá pela década de 60, 70 surge a segunda onda do movimento feminista. Essa não mais falando sobre leis. Essa vai falar sobre o fato de que ser mulher é uma condição social, é um condicionamento. O que nos coloca inferiores aos homens é uma teoria criada pela sociedade, é uma crença social, e que isso precisa ser transformado, que isso precisa ser ressignificado. É também dessa segunda geração a criação da pílula anticoncepcional, a libertação sexual feminina começa a entrar em curso, a ideia de que as relações
entre mulheres e homens, as relações pessoais, elas são perpassadas ou atravessadas por relações sociais desiguais, ou seja, aquilo que o homem comete com a mulher dentro de casa, que hoje é muito óbvio pra gente que é uma perspectiva social, da sociedade. Elas começam a entender isso só na década de 70. Antes não havia entendimento de que um homem e uma mulher na sua relação pessoal eram fruto do que a sociedade colocava. E que o homem era dominante e a mulher submissa porque socialmente era dessa maneira que a sociedade havia colocado homens e mulheres. Tudo bem? Então, nessa segunda onda é mais ou menos isso aí. Vamos começar a questionar comportamentos. A terceira onda começa a partir da década de 80, é quando finalmente surge o termo gênero, que é o termo que eu usei lá no começo, que é o termo que é usado para designar o comportamento que foi criado para homens e mulheres. Então, os papéis de gênero. Eu, como nasci fêmea, ou seja, dotada de aparelho reprodutivo e órgão sexual de uma fêmea, a sociedade criou para mim um determinado tipo de comportamento que eu devo seguir. Esse tipo de comportamento é o comportamento de gênero. Ainda que a Simone de Beauvoir lá em 49 já estivesse falando sobre isso, o nome gênero surge na década de 80, que vai marcar a terceira onda do feminismo, que vai retomar essas discussões de maneira mais profunda, tentando entender a formação dos papéis de gênero e inclusive hoje entendendo a formação não só do gênero feminino como do gênero masculino, porque gênero é feminino e masculino, e se feminino é criado socialmente, masculino também é. E como nós estamos criando feminilidades e masculinidades tão desiguais. Então essa é a perspectiva do gênero. E uma outra coisa que tá muito nessa terceira onda é com relação à violência. Entender como se dá essa questão da violência. Por que motivos essa violência acontece. E os motivos não são motivos pessoais, que muito tempo lá, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque havia uma perspectiva de que eram motivos pessoais, motivos do casal. Aquilo que na década de 70 começa a ser falado, se acentua na década de 80 no combate à violência, de que não, aquilo não é pessoal, aquilo é fruto de uma sociedade que criou homens e mulheres de maneira tão desigual, e o homem como dono de tudo, inclusive como dono de sua própria companheira. E aí, então, a gente vai começar nessa luta, nesse combate, acentuando as bandeiras da década de 70, criando novas bandeiras na década de 80 e trazendo a luta do movimento até hoje. É importante entender que é óbvio que o movimento feminista teve uma série de avanços para a sociedade, para a mulher. Não tem como negar, hoje ser mulher é muito, mas muito menos problemático do que há 30, 40 anos atrás. Mas há estudos que apontam que o Brasil é o 7º país no ranking da violência contra a mulher no mundo. Eu não tô falando na América Latina, eu tô falando no mundo. E o primeiro de morte de mulheres na América Latina. Esse índice é muito alto, porque a gente olha para as mulheres islâmicas, por exemplo, para as mulheres muçulmanas, fala, ai, coitadas, elas usam a burca, elas sofrem, elas são violentadas. Mas, cara, o Brasil tá em 7º. Em 7º. É muito, muito, muito absurdo pensar nisso. E em terceiro lugar, do pior país para mulheres viajarem sozinhas. Quer dizer, tá igual mesmo? Não tá, né? Porque esses índices não são nem nacionais, isso não é mimimi, isso é luta de movimento social e estrutural. Isso é luta que precisa transformar, porque não é da ação individual feminina ou da sua ação individual masculina. Ah, eu sou um bom homem, eu não sou machista. Não é só dessa ação que essa sociedade se transforma. Não basta não ser machista, tem que ser antimachista. Fica aqui o meu recado. Beijo, espero que absorvam essas palavras com muito amor no coração. Até a próxima, eu volto com outro movimento social.